A paz do Senhor, amados irmãos e ouvintes, que a minha estada na sua casa venha a ser fonte de bênçãos nesta noite. Tenho certeza que, se for falar de mim, certamente não vai sair coisa alguma, mas o Senhor, Ele tem uma palavra para nossas vidas, e para nós é um privilégio sermos portadores da palavra do Senhor nesta noite. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 13. Vamos meditar, irmãos, a amizade de Deus para com o homem, para conosco. O Deus maravilhoso que nós servimos e que conversa conosco, né? Face a face, fala conosco, nos ensina a estar na sua presença, nos ensina a sermos privilegiados. Isso para nós são fontes de bênçãos para nossas vidas. Diz assim, 7 de 2 Crônicas, no verso 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha que coisa interessante, poder sentar, irmãos. O Senhor Deus, Ele estava aqui, feliz com Salomão, porque Salomão havia acabado de orar por alguns dias, e desceu o fogo do céu, e o Senhor aceitou o holocausto oferecido por Salomão. E a Bíblia diz que houve festa, e todos os filhos de Israel, depois que viu ser consumido o holocausto, eles viram descer a glória de Deus sobre a casa. Olha que coisa interessante, a glória de Deus habitando entre os homens. E a Bíblia diz que todos se encurvaram com o rosto em terra, sobre o chão, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Benignidade é bondade. Nós dizemos que o Senhor é bom, e Ele é bom, e nós vemos através da Bíblia o quão bom é o Senhor. Se nós pegarmos a palavra de Deus, ela está repleta de promessas da parte de Deus para nossas vidas. Mesmo em nossas fraquezas, em nossos erros, o Senhor Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar. E depois que o Senhor fez com que terminasse aquela festa, no 8º dia, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram na consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão, e ao seu povo Israel. Note que Deus estava feliz com o povo, porque o povo estava propenso a buscar a Deus. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor. Note que passa-se um tempo. Salomão acabou a casa do Senhor, do Senhor, e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Veja que tudo foi de acordo com a vontade do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, olha que privilégio, irmãos. E disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Uma oração, irmãos, feita com o coração, é uma oração que dirigimos diretamente ao Senhor. Aí eu pergunto, o Deus de Salomão é o nosso Deus. Se porventura fizeram oração voltado para Deus, com o mesmo coração que Salomão fez, será que Deus também não ouve a minha oração? Será que Deus também não ouve a sua oração? Eu posso dizer que sim. Eu posso garantir que Deus ouve a nossa oração, porque os olhos do Senhor continuam atentos para as nossas vidas. Nós muitas vezes tememos, muitas vezes trememos, mas nós sabemos que quem nos segura é o Senhor. O Senhor apareceu a Salomão, disse para Salomão que havia escolhido aquele lugar para sacrifício. E naquela conversa, o Senhor vem e diz, se eu cerrar os céus, ou seja, se eu disser, não haja chuva. Aí nós olhamos para Salomão, olhamos para nós
para mim mesmo? O que eu responderia para o Senhor? Se o Senhor não deixar mais chover, todos nós morreremos. Mas agora, olhando o outro lado, se o Senhor cerrar os céus, não chover mais, mas o Senhor estiver no controle, certamente não morrerei. É uma verdade, porque o Senhor estando no controle, Ele vai controlar. Ele vai me dar ciência do que só acontece se Ele permitir que venha acontecer. Então o Senhor, Ele pode cerrar o céu, mas comigo não acontece nada. Aí nós vamos ver o profeta Elias, através da sua palavra, cerrar o céu por 3 anos e meio. Não houve chuva em Israel. A coisa estava terrível. Não dava nada, não se produzia nada, não se colhia nada. E Deus no controle. Até o dia em que Deus desceu e disse: Elias, vai encontrar com Acabe. E Elias foi encontrar com Acabe e disse: Acabe, vai chover. É inacreditável. Na visão humana, nós imaginarmos que alguém pode dizer: olha, vai chover. Depois de 3 anos e meio, o coração, ele enche de dúvida e até de incredulidade e diz assim: depois de 3 anos e meio você vai me dizer que vai chover? Mas Elias disse: vai chover. E Elias entrou para a oração, ali foi rápido. Orou uma vez e perguntou: o que vê? Ele disse: nada. Orou 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: o que vê? E Acabe disse: eu vejo uma mão lá, bem longe. Aí ele disse: vai, corre para a sua casa, porque senão você vai molhar. Quando o homem de Deus fala, o nosso Deus lá de cima, Ele levanta e olha e diz: pede o que queres. Choveu, e muita chuva, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus abriu os céus e choveu, porque Deus estava no controle. Olhando tudo que está acontecendo hoje, em redor do mundo, eu posso dizer que eu não tenho absolutamente nada que temer, porque o Deus dos céus está no controle. Só existe isso porque Deus está permitindo que haja. Se nós pegarmos a vida do homem de Deus Jó, nós vemos que Jó tinha qualidades de alguém que estava com Deus. Jó era um homem reto, um homem puro e que fugia do mal. O que mais Deus queria deste homem? Nada, porque Deus quer de nós isso, a obediência. Mas o inimigo das nossas almas, com inveja, foi lá ter com Deus, achando que o homem não era capaz de fazer o que Jó fez. E naquele momento de acusação, o inimigo aproveitou e disse: olha, esse se do inimigo é apenas uma jogada suja para ver se eu reclamo de Deus, para ver se eu falo mal do meu Deus, para ver se a minha incredulidade entra no meu coração e eu começo a falar que Deus não existe, que Deus não está no controle. Cadê onde está Deus? Quantos dizem assim? Mas é interessante nós entendermos que tudo Deus está no controle. E nós vemos ali que o inimigo, ele pediu a alma de Jó. Deus disse: não, você pode pegar Jó, tocar na sua pele, tocar na sua carne, mas na alma não. Vai. E é interessante que, se nós perdermos um filho, ó quão difícil é para nós. O que nós podemos dizer do nosso Deus se perdermos um filho? E a Bíblia diz que Jó perdeu 10 filhos de uma vez só. Olha, 10 filhos de uma vez. Se fosse um ímpio, talvez ele blasfemaria, diria que Deus não existe, diria que Deus não é nada. Mas Jó, ele era temente, ele era reto, e ele fugia do mal. E é interessante de ver tudo aquilo. Ele viu, perdeu todos os seus bens, era o homem mais rico do Oriente. Olha, não era qualquer um, porque quando se trata de pobre, nós somos pobres mesmo. Então para nós, uma perca mais, uma perca menos, às vezes não vai fazer tanta diferença. Mas Jó perdeu toda a sua riqueza. E sabe o que ele disse? Não tem nenhum problema, porque Deus, Ele me enriqueceu. Foi Ele quem me deu. Porventura não pode Ele chegar e tirar de novo? E tomar tudo que é? Então, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto, Deus deu testemunho de Jó, porque Jó dava testemunho de Deus.
Olha que coisa interessante. Quando nós damos testemunho de Deus, nada, irmãos, pode nos pegar. Nada pode nos afetar. E se porventura vir nos afetar, nós temos que entender que Deus está no controle da minha vida, da sua vida, onde quer que você esteja. E nós vemos depois Jó ali sofrendo. Jó, ele falou mal de si próprio. Ele falou mal do dia que nasceu. Ele pediu para Deus que queria morrer, mas ele nunca disse que Deus estava errado. Ele nunca disse que Deus estava fora do controle. Pelo contrário, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e ainda o verei. Olha que esperança, olha que fé. Muitas vezes falta em nós esta fé para que possamos caminhar, para que possamos andar, para que possamos enfrentar aquilo que muitas vezes a vida nos oferece, e nós nos encontramos ali em uma situação embaraçosa e não sabemos a quem recorrer, ou não queremos entender que temos a quem recorrer. Às vezes chegamos na casa de Deus, abrimos a palavra de Deus no Salmo 121 e falamos: elevo meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? Mas no momento de olharmos para o socorro, nós titubeamos, nós duvidamos. E o Senhor Deus, Ele não trabalha no meio da dúvida. O Senhor Deus não trabalha no meio da incredulidade. O Senhor Deus trabalha no meio daqueles que confiam nele, que conhecem a sua palavra, que conhecem a Ele. Por isso, o Senhor Deus fez com que tudo que foi dado a Jó foi dado em dobro. Se ele tivesse 1000 carneiros, Deus assim deu 2000. As filhas de Jó, a Bíblia diz que eram as mais formosas da terra. E assim Jó viveu mais 40 anos, né? Aproximadamente, se não me falha a memória, depois que Deus restituiu tudo na vida dele. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que trabalha. E olha que coisa interessante, depois que o Senhor disse: se eu cerrar o céu, né, e não houver chuva, ele disse: e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra? Aí nós imaginamos mais uma vez, plantamos aquela lavoura bonita, esperamos uma grande colheita, todos os dias vamos lá e vemos, olha, nós vemos o crescimento, vemos a flora, vemos os frutos, e esperamos que ele venha madurar para que nós venhamos fazer a ceifa. E de repente chega um monte de gafanhoto, parece que tudo está perdido. Sabe por quê? Porque agora os gafanhotos vão acabar com toda a minha roça, tudo aquilo que eu plantei. Aí o Senhor pergunta: se eu mandar, se eu ordenar? Olha que coisa interessante. Os gafanhotos não são insetos, mas Deus está dizendo assim, ó, se eu ordenar. Sabe o que Deus quer dizer aqui? Que todo domínio, Deus, ele domina os insetos, ele domina o rio, ele domina o mar, ele domina as árvores, ele domina a terra, ele domina eu e você. E sabe o que é interessante? Que comigo e com você, ele tem um trato especial. Ele conversa, ele trata, ele cura, ele alegra, ele abençoa, ele dá livramento. Mas é necessário estar na presença de Deus, entendendo que Deus, ele é tudo, e sem ele nada podemos fazer. E o Senhor, ele diz: ou se enviar peste entre o meu povo. Note que o Senhor está dizendo assim, ó, peste entre o meu povo. Nós sabemos que o Senhor envia peste entre todas as nações, porque nós sabemos que isso está aí, porque o Senhor permitiu que estivesse. Aí ele pergunta: se eu enviar? Como servo de Deus eu digo: Senhor, se o Senhor enviar, nada me acontecerá, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é a minha salvação, porque o Senhor é o Deus que me livra. O Senhor é o Deus que te livra também. Você está desse lado aí, do outro lado, nos ouvindo? Esse mesmo Deus que eu estou falando é o Deus que livra você também. Mas é preciso fazer uma coisa: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha, não é metade não, não é uma parte não, tudo. Quando ele diz tudo, ele está dizendo para me entregar o meu caminhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu pensar. Aonde quer que eu esteja, a minha vida tem que estar em torno de Deus. Sabe por quê? Porque ele é criador. Ele ordena e vai. Se nós pegarmos ali uma coisa interessante, Jesus chegou na figueira, olhando para a figueira, ele procurou frutos e disse: não tem fruto nessa figueira? Notemos que era tempo de frutos. E alguém disse para ele: não tem, Senhor, não deu. Aí o Senhor Jesus disse: olha,
de ti nunca mais dê figo algum, ou fruto algum. E foi embora. Depois voltaram os discípulos e disseram: Senhor, o Senhor falou e ela secou. O Senhor disse: olha, se vocês tiverem fé. Olha que coisa interessante. Aí eu fico imaginando, eu tenho essa fé de chegar no pé e falar assim: olha, de ti nunca mais sair da fruta e acontecer a mesma coisa? Eu posso garantir que Deus faz, mas eu tenho que garantir que eu tenho fé para isso. Então, se eu tiver fé, o Senhor faz grandes coisas na minha vida. E o Senhor, falando com Salomão, né, ele disse tudo isso. Então, se o Senhor enviar a peste, ela não me atingirá. Ela não atingirá você, sabe por quê? Porque você está com aquele que é dono da peste. Ele é dono de todas as coisas. O dia que ele disser, cesse, ela cessa. O dia que ele disser novamente, volte, ela volta. Porque tudo está nas mãos do Senhor. E o Senhor agora, conversando com Salomão, ele olha para Salomão e diz: olha, Salomão, e se o meu povo, eu você, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se eu fazia algo que não agradava ao Senhor, eu agora não posso mais fazer, porque os meus caminhos agora estão convertidos em outra esfera. Meus caminhos não são mais os meus caminhos, agora os meus caminhos são os caminhos de Deus. Aí o Senhor diz: então eu ouvirei dos céus. Dá para entender? Nós conversando com o nosso Deus, e Ele disse: olha, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Pecados aqui, para o Senhor, não tem tamanho. As pessoas muitas vezes falam assim: mas depois que mata, que rouba, que apronta, aí pegam a Bíblia, coloca debaixo do braço. É isso mesmo. O Senhor Deus, Ele é dono do perdão. Na mão dele está a salvação. Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para condenar, porque Ele é Deus. E Ele diz: e perdoarei os seus pecados. Olhe bem, e sararei a sua terra. O Senhor não está dizendo assim de terra, não. É a minha vida física. Sabe, tudo quanto há de mal na minha vida física, o Senhor está pronto para curar, para sarar. Mas existe um porém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu preciso primeiro se humilhar, depois eu preciso orar, buscar a face do Senhor. Orar quer dizer buscar a face do Senhor, né? Orar e se converter dos seus maus caminhos. Já imaginou que vida transformada podemos ter? Nós que servimos ao Senhor, somos testemunha viva da transformação que o Senhor faz em nossas vidas. Não valíamos nada, não prestávamos para nada, estávamos em uma vida perdida, mas ouvimos a palavra do Senhor, entendemos a palavra do Senhor, levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor. E o Senhor ainda nos dá o privilégio de dizer assim: eu escolhi a vós. Não foi você quem me escolheu, eu escolhi a vós. Quando o Senhor Jesus diz: eu escolhi a vós, Ele quer dizer assim: mundo, quando eu morri na cruz do Calvário, eu morri por todo vós. Sabe por quê? Porque eu escolhi, eu quis salvar a humanidade. Todos quanto crerem em meu nome. Por isso o Senhor nos escolheu. O fato de eu levantar as mãos e proclamar Jesus como meu Salvador é uma confissão pública do que agora a minha vida está transformada. Eu agora sou uma pessoa convertida. Eu agora sou uma pessoa pautada segundo a palavra de Deus. É aquilo que Deus quer de mim e de você. Tenha uma vida pautada na palavra de Deus. 33 anos que eu servi a esse Deus, que eu sirvo a esse Deus. Eu só me arrependo de uma coisa: não ter aceitado Ele antes. Porque eu posso garantir que é maravilhoso servir ao Senhor. E o Senhor diz aqui, olhe bem, o 17: quanto a ti, se andares diante de mim, olhe bem, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Olha que coisa gloriosa. Salomão estava na mão de Deus. Tudo que Salomão tinha que fazer era obedecer, era reconhecer,
era entender, porque Salomão conhecia. Salomão sabia que Deus era o domínio de todas as coisas, inclusive do seu reinado. Pois quando o Senhor apareceu em sonho, ele disse: Salomão, o que queres? Escolhe. Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para dominar o seu povo Israel. Ele não pediu riqueza, não pediu ouro, não pediu prata, ele pediu aquilo que Deus queria que ele pedisse. Então ele pediu graça de Deus para dominar o povo de Israel. Deus lhe deu graça, lhe deu riqueza, lhe deu sabedoria, e ele foi um dos reis mais sábios de todos os tempos que existiu na face da terra. Nem mesmo Jesus quis usurpar ser igual a Salomão. Veio, fez o seu trabalho, morreu por nós na cruz do Calvário, e ele mesmo disse: eu não vim para ser sábio igual a Salomão, não vim para mostrar isso. Eu vim para salvar o que se havia perdido. De repente, você que está ouvindo a palavra de Deus aí neste lugar, Deus está falando contigo nesta noite. Hoje é dia aceitável. Não endureça o seu coração, porque esse Deus que nós temos em nosso coração, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer trabalhar na sua alma. É só você levantar as suas mãos e dizer aí na sua alma: alma, Deus agora vai entrar no meu coração. Agora eu não vou agir mais segundo o meu querer, segundo a minha vontade, mas agora eu vou começar a ler as Escrituras Sagradas, e a minha vida vai ser pautada segundo a palavra de Deus, porque Ele vai transformar a minha vida, vai me cobrir com teu sangue precioso, e eu agora vou caminhar com Jesus onde quer que eu esteja. Que Deus em Cristo vos abençoe, querido ouvinte, e eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe o irmão Naldinho pela oportunidade, Deus abençoe o nosso irmão pastor Edson pela oportunidade. Deus abençoe você, ouvinte, que está do nosso lado ouvindo, e que Deus em Cristo possa estar na sua vida nesta noite e para sempre. Amém.